A idade das trevas na Igreja Católica. Tudo que eu vou falar aqui é fato. Não é que eu estou falando mal de religião. Eu queria dizer para vocês que quem gosta da Igreja Católica continua indo na Igreja Católica, mas são fatos que não dá para passar, porque a doutrina espírita, ela não tem essa coisa de não trazer a verdade. A corrupção tomou conta das cabeças da liderança da igreja. E o dinheiro era o poder que movia a Idade Média. Deixa eu explicar uma coisa. Naquela época, quando surgiu, era poder, dinheiro monetário. A maioria não quiseram aceitar Jesus, porque ele falava, como ele é filho de Deus Altíssimo, e se deixou matar de uma morte vergonhosa na cruz. Então aquelas pessoas que não tinham nenhum compromisso, foi saindo. Tanto é que as pessoas nunca não acreditavam. E o Gesta falou com Jesus na cruz, mas se você tem todo esse poder, você pode descer daí e tirar a gente também. Porque ele achava que o poder era isso. E Jesus estava falando de um poder muito superior. Mas até então, não dava para eles entender que também nós temos que entender que naquela época veio Moisés, depois veio Jesus mudando tudo. Foi difícil para eles entenderem isso, muito difícil. Aí vamos lá. A idade, quando o Império Romano cai no Ocidente, o imperador decreta quem vai administrar os bens da igreja eram os bispos. Até aí tinha muito poder a igreja, porque a igreja naquela época ela tomava terras, tomava casa, tomava plantação, tomava os animais. E quando o Constantino achou que o negócio já estava bom para ele, o que ele fez? Falou, olha, os bispos vão tomar conta do poder da igreja. Então eu não falei para vocês que o negócio era dinheiro? Então muita gente ali, acho que eu vou ver aqui também, começaram a comprar a carta de bispo, que não podia fazer nada. Então gente que nunca acreditou em Deus, nem em Jesus, queria ser bispo, porque os bispos iam herdar as terras, está entendendo? Então compraram, não queria nem saber de Deus, nem de Jesus, nem de nada. Então muitos papas foram papas sem acreditar em Deus e Jesus. Alguns dos papas falavam assim, mas a quem que eu vou seguir? Se eu sou o teu papa, eu sou o teu Deus. Porque não tem outro, era ele. Estou entendendo que confusão que veio se formando? Então, muitos papas, que ele é um bispo, e bispo forma papa. Nem Deus eles acreditavam, e nem em Jesus também. Se tiver alguma pergunta, faça, viu, gente? Então, o imperador decreta que a religião oficial do império seria cristianismo. Então, muitos pagãos, sem acreditar em Jesus, se batizaram para agradar o imperador. A partir do momento que ele falou que essa era a religião, os caras iam lá e se batizavam para se tornarem cristãos. Isso veio se arrastando. E tanto é que teve as cruzadas. As guerras das cruzadas foi uma matança terrível. Se você não era cristão, você morria. Eles iam aonde a criança estava deitada e matavam a criança, porque o pai não era cristão.
Aí começa dali para cá. Então a Terceira Guerra Mundial, tem muitos que falam que já existiu. Estão entendendo, gente? Que já existiu. Hoje, quando a gente pega espírito aqui no trabalho, que ele é dessa época, eles não conhecem nem Deus nem Jesus. Quem trabalha lá dentro sabe, não conhece. O que você está falando? Quem é ele? Então, nessa forma que vocês começam a entender como tudo foi arranjado. Tudo foi arranjado. Quando aqui as pessoas que estão mais tempo comigo, que chegou um cara que veio de outro planeta, que eu vou dar uma aula dessa aqui, ele caiu comigo e ele começou a reclamar, que ninguém ajudava ele. Ele saiu do órbito dele, caiu aqui e não pôde voltar. Olha, gente, isso. Aqui tem muita gente que não é desse órbito. Está aqui. Não, acho que na próxima aula vocês vão ver isso. Aí ele caiu e não podia voltar. Aí ele começou a falar comigo, né? Quando ele começa a falar comigo, aí ele conversa. Eu falei assim, mas ele falou, não, ninguém me ajuda. Eu falei, mas tu não pediu ajuda. Aí quando ele falou comigo que já estava há 10 mil anos por aqui, eu falei, recentemente teve um homem aqui que podia ter te ajudado. Na hora ele captou. Aquele Nazareno? Eu falei, Isso recente, porque para ele que estava lá o tempo todo, ele falou, aquele Nazareno, ele não ajudou nem a ele mesmo. Fizeram dele o que quiseram, ele não mexeu uma palha, olha só. Ele me ajudar? Não. Tu viu como é que ele era? Porque ele pensou que eu estava junto. Ele andava com mulher de má vida, com homens cheirando peixe. O que ele tem para me ajudar? Porque ele era fino. Eu falei, então tu deixou passar. Ele falou que foi ver Jesus. Naquele momento que ele foi ver Jesus, ele viu Jesus, ainda mais falando com Madalena, que era a prostituta. Aí que caiu o conceito de Jesus mesmo. Para vocês darem uma olhada, como era difícil para eles. E como seria para nós também. Eu estou falando para eles, mas muitos de nós estávamos lá. E também pode ser que a gente fizemos a mesma coisa. Então o que eu estou falando, o que eu estou narrando o fato, não é para desfazer de nada não, de igreja, de nada. Só estou contando o que realmente aconteceu. Tá? Os pagãos que se batizaram para agradar o imperador, compraram o título de bispo. E muitos chegaram ao trono de Pedro e se tornaram papa, sem mesmo acreditar em Jesus. Foi o que eu tinha falado. Aí dali, porque a reunião é entre eles, você é bispo, você pode ser papa. Aí ia para ser papa. Hoje, as coisas não estão muito diferentes na igreja. Não estão muito diferentes. Porque tem muitos papas e bispos, quando vêm falar com a gente, que eles são difíceis, eles ainda não aceitam. Ele não aceita. Ele falou que, um bispo falou comigo que Jesus era símbolo da inferioridade. Pode perguntar. Ô Paulo, eu só queria complementar uma coisa. Nessa época também, tinham vários papas. Tinha um papa que era grego, né? E tinha um papa da Macedônia, acho que era alguma coisa assim, né? Eles mandavam um para lá, um para cá, para aprender também. Para aprender as pessoas. Não era um só. Fomos governadores de um presidente. Aí você devia, então, para aquelas pessoas. E naquela época, se você não obedecesse, você seria morto. Simples assim. Então, gente, não é brincadeira. Agora vocês veem o sacrifício de Jesus para ele implantar nas cabeças daquelas pessoas que o mundo verdadeiro está lá.
que aqui nós estamos o quê? Nós estamos hoje aqui num aprendizado e fazendo uma reparação dos nossos erros passados. E como sempre ele falava, e o meu reino não é deste mundo. Então, se o reino não era aqui, é de outro lugar. Ele não pertencia à terra. Como muitos daqui estão aqui hoje, encarnados, mas não pertence à terra. Às vezes é a primeira encarnação aqui. E é dificílimo. Vocês vão ver uma aula que eu vou dar. Primeiro que você não estava acostumado a pegar um corpo tão denso. A partir do momento que você pega um corpo denso como esse, aí você começa a ter dificuldades. E muitas dificuldades. No falar, para soltar as coisas, difícil. Porque lá às vezes eles já não precisavam andar com o pé na frente, outro atrás, um pé na frente, outro atrás, eles poderiam ser muito fácil. Chegou aqui, pegou essa carga, já ficou difícil. Então é complicado isso. E às vezes a pessoa não se acha, não se encontra, por isso que tem alguns transtornos mentais. Mas isso eu deixo para falar numa outra oportunidade. Né? Eram tantas as aberrações neste período, porque as convenções eram fantasiosas. Quem transformou a igreja em treva foram os pagãos, que não tinha nada de cristão. Nada. Cristão, se Jesus chegasse hoje aqui, ele não seria cristão. Porque é muito difícil, é muito complicado. Então, hoje nós estamos aqui tentando seguir exatamente os ensinamentos de Jesus. Nós não estamos seguindo só o homem Jesus, mas nós estamos nos ensinamentos. Aí o Kardec disse o quê? Qualquer coisa que estiver diferente de mim, recorra a Jesus. Porque dele não tem erro, não dá para ter erro. Estão entendendo? Está difícil. Então eu estou falando sobre isso e depois a gente vai ter uma aula para complementar. Como eu já falei para vocês das matrizes, depois tem uma outra aula que vai complementar e vocês vão entender muito melhor. E muitas pessoas vão começar a se ver nisso. Porque essa é o objetivo da doutrina espírita, é esclarecer, para que as pessoas saiam daqui. Quanto melhor a pessoa se interar e estiver dentro dessa realidade das palavras de Jesus, menos sofrimento, porque sofre, porque a gente sofre. Então quando a pessoa chega e fala, não, falavam comigo muito dos ensinamentos de Jesus, mas eu nunca me dei conta que era tão importante. Mas só que a gente não fica no corpo a vida inteira. A partir do momento que ele se soltou, ele viu o quanto era necessário. Isso é só ter o conhecimento, é só seguir mais ou menos o que ele queria que a gente seguisse. E não é difícil, gente. Não é difícil. Amar o próximo, você não desejando o mal, já é um bem. Isso eu falei lá dentro, que as pessoas já devem saber que já é um bem não desejar o mal. Por isso que os filósofos chamavam de idade das trevas, porque não tinha raciocínio e as trevas significavam a ignorância. Exatamente, porque Jesus falava, porque você está em trevas, na ignorância. Você não conhece, você está na ignorância. Aí aquela pessoa que ele tinha muito medo de morrer, ele falava assim, mas aqueles que seguiram os meus ensinamentos, mesmo que morra, vive. Mesmo que o teu corpo físico morra, você vai continuar vivendo. E isso é muito, muito significativo. Porque tem muita gente ainda nas religiões que não tem uma ideia
absolutamente nada da continuidade da vida, não tem. Eles fazem uma ideia, e quando eles traçam essa ideia, eles começam a pensar o quê? Meu Deus do céu, eu já estou perdido mesmo, que eu só fiz coisa ruim, eu vou para o inferno. Ele mesmo determina que vai para o inferno que não existe. O inferno foi criado por homem para manter as pessoas presas no circo deles. Porque não existe, não tem isso. O inferno está dentro de cada um de nós e o céu também está dentro de cada um de nós. Eu posso estar bem aqui no meio de uma festa, mas eu estou fervilhando no inferno. E outra pessoa não, pode ser realmente estar aí passando, mas está com a cabeça melhor. Então, o que nós devemos fazer é isso. E a doutrina espírita tem necessidade que as pessoas se conscientizem disso. Por quê? No plano espiritual, existem milhões de espíritos que estão precisando desse conhecimento. Eles estão lá, até agora não sabe se morreram ou não, porque você pega espírito aqui com 100 anos, eles não sabem que morreram. Eu cada 10 espíritos que vêm fazer a comunicação, 8 não sabem que morreram. E quando você diz que eles morreram, ficam bravos. Ficam bravos. Estava conversando com um menino aí, que ele morreu drogado. Aí eu estava conversando e ele falou, mano, tu é maneiro, hein, tio? Tu é maneiro. Aí nós começamos a conversar e ele falou assim, e aí, tu tem alguma coisa para me tirar dessa sensação da droga? Eu falei, então, eu quero te falar uma coisa, agora não dá mais para te tirar, que você perdeu a tua vida lá naquela overdose. Ele falou, tio, a conversa estava muito boa, mas você está mais doidão do que eu. Como é que eu estou morto, tio? Eu fui lá em casa, ontem, está todo mundo, eu falei, então, é isso que eu queria te falar, está difícil. E aí ele foi e falou assim, não, eu queria estar conversando contigo, não quero mais falar contigo não, porque tu pirou. Eu falei, tá bom. Aí eu perguntei uma pessoa que ele gostava, que chegasse ali, aí chegou o tio dele. Quando o tio chegou, ele falou assim, ai, mas ele já morreu. Eu falei, você também. Aí ele chegou e bateu um papo com ele e se acalmou. Porque eu não pude chamar a mãe, que a mãe estava encarnada. Então eu estou falando da necessidade disso. Aí a mãe está encarnada, eu chamei alguém que ele gostasse. Mas você vê, coitado, ele morreu com aquela overdose, então para ele tudo era viagem. Ele ia ali, ia aqui, ia lá, ia do outro lado. Ele não se tocou que a vida dele já tinha terminado. E aquilo é muito difícil. E às vezes quando você vê um jovem, 16, 18 anos, dá uma dó. Dá uma dó, gente. Por que uma droga faz isso com uma criança, gente? É muito difícil. E às vezes a gente que está acostumado a lidar com isso, quantas vezes a gente também dá uma balançada, porque ninguém aqui é de ferro. Mas é complicado. Mas a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o que deve fazer. Tudo bem, gente? Tem alguma pergunta? A igreja católica tem isso, da história dela, que hoje, de certa forma, ela fecha as lentes. Mas eu estava pensando aqui, os evangélicos, também é a mesma coisa, fecha, Nós estamos numa caminhada de virada, de milênio. Como é que você vê, a gente sabe, já foi falado no ano passado, que o grau está esvaziando, que os espíritos tiveram a oportunidade, vieram aqui nessa última tentativa, e esses evangélicos que estavam minimamente primeiro,
tão fechado que para eles nós somos representantes do demônio, né? Sim. Os católicos ainda vêm para o espiritismo. Acho que a maior parte do espiritismo migram para o catolicismo, né? Talvez até pela questão de santos, né? Os santos são mais que os espíritos, no meu modo de ver, né? Acho que isso facilita eles entenderem o espiritismo, né? Então a minha pergunta nessa virada que nós estamos indo, nessa transformação do planeta, né? Esses espíritos que estão encarnados aqui, totalmente fechados, não há reencarnação. Vai para o inferno ou vai para o céu? Não, é exato. Como vai ser, como eles ficam nesta virada, esses que estão agora encarnados? Todos eles vão ser planeta chupão. Todos. Todos os crentes, os pastores e as pessoas que acreditaram nessa, eles não têm condições de ir para a regeneração. Eles vão para lá. Mas eles vão direto ou eles ainda ficam no umbral? Então, eles não encarnam direto. A pergunta foi boa. Nesse órgão que se formou, lá também tem a parte da espiritualidade. Eles ficam armazenados lá. Mas eles só têm que reencarnar lá, porque ele também está doente. Porque você chega perto deles, eles dizem assim, o único que vai se salvar, que vai para o céu, somos nós, que somos evangélicos. O resto é do povo, todo mundo vai para o inferno. Então eles não têm jeito. E se acham salvos numa convicção tão grande que dá pena quando você vê Não dá. alguém conversando contigo nesses termos. Dá pena, porque você vê que é uma ilusão. Você vê que eles estão falando coisa da cabeça, que eles compraram uma ideia falsa, que Deus fala com o pastor, que Deus desceu, porque o pastor chega e diz, olha, mas nessa noite eu tive com Deus, e Deus falou isso. Eles acreditam tanto nisso, se mandar eles virarem de ponta cabeça, eles fazem, porque eles têm essa certeza que aquele pastor, que aquela pessoa falou com Deus e Deus falou com ele. Aí então eles estão ali que eles não têm jeito, eles não têm cura. Vocês podem ver se não dá para conversar com uma pessoa dessa. Não dá para conversar. E assim, tem uma questão de não querer estudar por conta própria. Então eles querem o discurso pronto da pessoa que já leu, já entendeu e quer a história que melhor atenda às necessidades de cada um. E quando eles vão se dedicar à Bíblia, eles não se dedicam aos evangelhos que falam de Jesus. Eles se dedicam ao Antigo Testamento, que tem a representação do Deus trevoso, irado, das revelações dos grandes profetas que falavam da vinda do Messias, né, de Jesus, mas eles não falam dos grandes profetas quando falam do Messias. Falam da questão das descobertas, da melhoria das condições da vida material, e não saem disso. Não, mas eles rodam aí. Eles rodam aí porque é aí que eles mantêm a pessoa assim, de cabeça. Fora disso aí. Parece que fica um mantra repetindo na cabeça. Por isso que eles proíbem de você ver TV. Você pode ligar a TV, algumas, só quando passa os evangélicos falando. Porque uma vez eu estava numa casa e a moça doméstica, ela tinha um radinho, mas ela botou aquilo no último volume e o pastor gritava, mandava tirar, sai demônio, e não sei o quê. Eu falei, olha, aí eu chamei a dona e falei, olha, está um pouco alto demais, porque eu estava fazendo umas contas para ela, né? Está um pouco alto demais esse radinho aí. Aí ela pediu para abaixar. A mulher caiu num choro. Então, como é que tá? Aí eu falei com ela, falei, se ela não parar,
eu volto outro dia, eu volto amanhã. Ah, você, peraí que eu vou jogar um balde de água nela. Eu falei, não, eu não quero isso aqui. Eu vim aqui para fazer uma coisa, não posso voltar mais. Ela gritava, meu Deus, vocês estão vendo o que eles estão fazendo comigo? Olha! Não, ela estava incomodando. O rato estava muito alto. E só louvação a Deus, sei lá que é. Então eu vou te falar, é muito difícil isso. Muito difícil, mas a gente vai fazer o que com aquela gente? Tu não pode também tirar a crença deles. Deixa eles irem pro chupão, pro planeta inferior. Porque só apanhando que eles vão aprender que Deus não é isso. Mas eles se prendem muito no material. Eu acho que esse material, riqueza que você vai conseguir, aquela coisa, aí parece um carro enorme. Aí ele se seduz muito com aquilo, fica mais nessa loucura que não tem nada a ver com Deus, tem a ver com tudo. Vocês viram o primeiro slide que eu li? E aquilo tudo era matéria? E o que é hoje? Não, se você vier para cá pagar o dízimo direitinho, você vai ficar rico, vai ficar milionário. E é o que está acontecendo hoje. Mas eu não estou querendo tirar ninguém de religião nenhuma. Eu acho que vai no coração da pessoa. Mas será que a pessoa não está vendo? A maioria desses evangélicos tem avião, tem mansões. Gente, será que ninguém vê isso? Tem princípios elementares que ambas as correntes, elas ferem as lições de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você entra num lugar cheio de símbolo, cheio de ritual, cheio de santos que não param de ser canonizados, cada um para uma causa, cada um para a vida. Agrada todo mundo. Né? Com aquela riqueza, com aquela esperança, Muito ouro. com tanta pobreza, com tanta fome. A Santa Cristina, gente, é ouro que não acaba mais. Eu ficava olhando aquilo, agora tu fica realmente emocionado de ver. Eu olhava, tem uma lança de longínquo lá, que só a ponta da lança tem 15 quilos de ouro. Falei, se eu pego isso aí, eu abri um monte de lugar de orfanato para botar muita gente. Então tem essa ostentação. Mas é muita grana. Então o que eu acho, que enquanto nós ainda tivermos gente que dê valor para isso, vai ser difícil. Eles vão ter que, de qualquer maneira, eles vão ter que ser banidos daqui. Isso não é maldade, não. É que eles vão ter que fazer uma reciclagem. Não é maldade de Deus, não é maldade de ninguém. Eles não têm condições de ficar aqui, então eles vão descer. É ruim, Gente, deve ser uma coisa horrível. É ruim, mas é mais adequado para o tipo de pensamento que eles têm. Mas a gente também trouxe a questão do livre-arbítrio, que é um preceito divino, que a gente faça as nossas escolhas, mesmo com toda a nossa ignorância, também é uma prova da superioridade de Deus. Deve ser terrível nos ver fazendo tanta coisa idiota. Nos oferecer tanta ajuda e a gente se manter na nossa ignorância. E dar a oportunidade e a gente ter que ceder pelo sofrimento muitas vezes para se abrir para a luz. Porque é isso que acaba acontecendo. Só você não vai de um jeito, vai do outro. Na última aula você falou que você foi no lugar que a pessoa falou para você assim, vai embora, não fala nada, porque eles precisam ser enganados. Foi. Esse exemplo se encaixa para eles também? Também. É porque ele sabia. Só que depois eu fiquei sabendo que aquele homem, ele estava fazendo um império. Então ia muita gente rica lá.
Quando eu cheguei com o meu carro, eu fiquei esperando um lugar para me encostar meu carro, porque era uma vergonha. Aquele carro todo arrebentado, e estou vendo o carro lá, entendeu? Que dava para comprar 30 do meu. Eu escondi. Aí quando eu cheguei lá, que essa pessoa falou, eu trouxe o cara, trouxe o rapaz, que era eu, e o Valmir chegou e falou, tu tá com preferência. Ele deu preferência de te receber primeiro que todo mundo. Falei, vai tomar uma dura. Aí entrei. Ele chegou para mim, sabe quem é que ele está falando? Eu falei, não. Eu sou o codificador. Eu falei, eu sou a rainha de Sabá, olha a beleza. Aí ele foi falar assim, tu sacou, né? Assim, na cara dura. Então você sacou, né? Eu falei, saquei. Ele falou, posso te pedir um grande favor? Ele pode pedir. Essas pessoas que estão aí fora precisam ser enganadas. Então, por favor, sai, não precisa voltar mais. Eu falei, não, mas eu não ia voltar, não fazer o que? Então, gente, vocês entenderam? O que tem de falso profeta está uma festa. A gente tem que ter cuidado. Eu vi uma palestra uma vez, né, de Divaldo, que ele falou que, comentando isso que você falou, não generalizando, é fato que a gente nunca pode generalizar, né, tudo o que a gente ouve, mas que os enganados de hoje foram os enganadores de ontem também. É uma troca. É uma troca que eles têm aquilo na cabeça que não tem jeito. E outra coisa também que você estava falando, que a gente imagina que o umbral quem fez foi Deus. O umbral não foi feito por Deus, o umbral foi feito por nós, pela nossa mente animal que a gente tem ainda. Né? Então assim, você vai passar pelo umbral, Deus não fez um inferno, mas fez um umbral pra gente. Não, Deus não fez um umbral. Quem fez um umbral fomos nós com a mente antiga que a gente tem. E também tem uma coisa, Deus é amor, só amor. Ele jamais vai fazer alguma coisa de mal para alguém. Se hoje eu estou passando por alguma dificuldade, exatamente foi eu que plantei. Isso é meu. E Deus, numa dessa, Ele está torcendo para me sair. Agora, Deus vai ver quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Sai dessa, nessa Paulo. Ele está mandando ajuda, porque a gente tem as histórias nos livros de tantos espíritos elevados que vão no umbral oferecer ajuda e quem está lá não quer, não aceita. Não sai. Tudo bem, gente? Vamos passar para a aula.